Então no vídeo anterior nós ficámos aqui com esta pequena alteração, vimos qual é o fluxo normal de uma aplicação criada com o Laravel. Vamos avançar um bocadinho mais para vocês começarem a ficar familiarizados com a forma como o Laravel funciona. Então vamos aqui olhar para a nossa documentação e a primeira coisa que nós vamos fazer é esquecer tudo isto que aqui está. Já iremos falar sobre as pastas, isto é, a estrutura das pastas, mas nós queremos ainda brincar um bocadinho com o Laravel. Então vamos aqui ao Basics e no Basics nós vamos escolher a primeira opção, que é o Routing. Routing é tal ponto de entrada que analisa qual é o endereço que nós colocamos lá em cima na nossa página e que depois vai reencaminhar a nossa aplicação para a direção correta. Então aqui no Basic Routing o que nós vamos ter aqui é o seguinte. The most basic Laravel routes, isto é, os encaminhamentos ou as routes, vamos lhe chamar routes, mais básicas do Laravel, aceitam uma URI, isto é, um endereço, e uma closure. Closure é uma expressão que significa uma função sem nome. Okay? Que é esta função que aqui está. Esta função não tem nome. Ela existe apenas para ser executada neste contexto deste método que aqui está, chamado get. E, portanto, isto providencia um caminho muito simples para definirmos routes. E nós temos esta route, ou temos uma route semelhante a esta aqui. Vamos aqui, então, a app, ou neste caso, peço desculpa aqui a routes, e depois web. Okay? Temos aqui, então, esta que retorna uma view, esta aqui faz um eco olá mundo, e, portanto, nós poderíamos simplesmente aqui comentar esta que aqui está, podíamos remover daqui este código e a partir daqui o que é que vai acontecer? Se nós não comentarmos esta, obviamente que esta regra vai se sobrepor à anterior, ok? Não vai gerar qualquer espécie de erro e vamos aqui fazer até a experiência. Portanto, temos uma route a encaminhar ou a analisar exatamente a mesma URI e a executar uma função diferente. Portanto, esta vai ser executada. Reparem que eu tenho aqui a minha base, se eu agora aqui refrescar, é esta que vai ser apresentada. Ora, o campo de documentação diz basicamente é o seguinte. The default route files. Todas as routes do Laravel estão definidas na sua própria route file, que está localizada dentro da pasta routes, ok? Que é o que nós vimos aqui. Dentro da pasta routes temos 4 fecheiros. Ele explica depois que existem então esses 4 fecheiros, ok? Estes fecheiros são automaticamente carregados pela framework. E o fecheiro web.php define os caminhos, ou as routes, que são usadas no interface web. Isto é, quando estamos a utilizar ou a criar páginas ou aplicações de internet. Se estivermos a trabalhar com uma API ou desenvolvimento de uma API, já não será neste fecheiro. Estas routes são, então, atribuídas ao Web Middleware Group, isto é, à área de código da framework relacionada com a criação de páginas de internet, aplicações web, ok? E que depois tem um conjunto de portações de CSRF, o Cross-Site Referencing Forgery, etc. Enfim, não vamos aprofundar muito mais isto neste momento. E depois temos as routes das APIs, que são para a API Middleware Group. Portanto, cada fecheiro de routes está intimamente relacionado com uma tipologia de aplicação que estamos a desenvolver. Agora o que acontece aqui é este aspecto interessante. Reparem, da mesma forma que nós temos aqui uma closure, uma função que não tem nome e que é executada apenas no âmbito deste endereço que aqui está, eu vou agora remover este daqui. Nós podemos ter também, em vez de uma função, um segundo argumento diferente deste que aqui está, deste que nós tínhamos, ok? Que é o return hello world. Bom, na prática, se nós nos lembrarmos daquela apresentação que eu mostrei sobre o padrão MVC e que eu vou passar já a mostrar de seguida, o que aquela route está na prática a fazer é o seguinte: quando eu coloco aqui o endereço no meu browser e quando faço esse pedido, a route verifica que é para devolver uma view ou devolver logo um resultado para o browser. Ora, o que acontece aqui na prática é isto. Esta minha route que aqui está devolve de imediato o resultado para o browser. A outra que tem o return view welcome faz um caminho diferente. Em vez de devolver de imediato para o browser, o que ela faz na prática é, vamos ver aqui novamente na apresentação, é enviar para uma view ou pegar numa view e a view é que é devolvida para o browser. Ora, o que eu vou fazer aqui agora é uma route que, em vez de enviar um resultado direto ou uma view, vai para um controlador. Ok, vamos então olhar aqui para a área da documentação e ele diz-nos o seguinte.
se na maior parte das aplicações nós começamos a definir routes na web.php, foi o que nós fizemos. As routes definidas na web.php podem ser acedidas introduzindo um endereço de URL no nosso browser. Como, por exemplo, nós podemos querer aceder a um sistema de navegação e temos aqui yourapp/user. Ora, neste caso nós podemos usar uma route deste tipo. O get significa que a informação que aqui está vai ser captada a partir do endereço do nosso browser. Porque existem depois routes de outro tipo, como é o caso do post, delete, etc. E nós iremos ver aqui. Mas aqui à frente já não temos uma closure, temos uma string composta por dois componentes fundamentais, separados por um arroba, o símbolo do do e-mail. O primeiro é o nome do controlador, que é o representado aqui neste esquema como sendo este módulo que aqui está. Dentro do controlador nós vamos ter métodos. Ora, este método é identificado aqui. Então significa que se eu escrevesse isto desta forma, eu iria carregar este controlador e executar este método. Bom, como é que nós construímos controladores? Onde é que eles ficam? Como é que nós criamos métodos lá dentro? Eu vou exemplificar neste vídeo. E para isso nós vamos utilizar um mecanismo mais correto, que é utilizar o PHP Artisan. Porquê o PHP Artisan? Com o PHP Artisan nós vamos conseguir criar o controlador, ele vai ficar logo colocado no espaço correto, na pasta correta, com o código já previamente feito. E depois só vamos ter que escrever o método index, ou o método que nós quisermos aqui. Bom, vamos aqui então fazer este exemplo. Vamos imaginar que eu quero executar uma determinada função de um controlador e para isso eu vou ter aqui uma route get e vamos ter então aqui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual é o endereço. Vamos colocar aqui teste. Se eu escrever no meu endereço, o endereço da minha página /teste, o que vai acontecer é ele vai carregar um controlador chamado main e vai executar dentro dele um método chamado, por exemplo, index. Simplesmente assim. Bom, nós não temos ainda o controlador main, nem temos, obviamente, dentro dele o método index. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos aqui ao terminal do próprio Visual Studio Code e o que eu vou fazer aqui, uma vez que já estou dentro da pasta do meu projeto, é executar PHP Artisan e no PHP Artisan nós vamos ter a oportunidade de ver que existem muitos comandos, mas existem muitos chamados make. Make qualquer coisa. E um que eu quero utilizar, ou o que eu quero utilizar neste momento é este, make controller. Ora, onde é que os controladores vão ficar guardados? Bom, eles vão ficar guardados dentro do app http controllers. Neste momento nós temos lá um controller PHP, que é um controller que depois serve apenas para ser enfim, usado como uma extensão. Porque ele vai buscar o base controller, nós temos aqui este controller, não vamos olhar para ele, poderíamos inclusive até removê-lo, não há qualquer problema. Mas eu vou deixá-lo ficar ali. Agora reparem o que é que vai acontecer aqui. Se eu agora escrever PHP Artisan make controller e agora der o nome do controller que eu quero criar, que neste caso é main, o que vai acontecer é que quando eu executar este código, o que vai acontecer aqui é isto, reparem, automaticamente o Artisan sabe que o controlador tem que ser criado nesta pasta específica. E por conseguinte eu não tenho que estar aqui a criar ficheiros e a criar o código todo. Reparem que cá dentro já existe algum código. E depois a seu tempo nós iremos ver o que é que ele significa. Mas na prática nós temos uma classe chamada main que vai estender o controller, isto é, vai conter um conjunto de funcionalidades que esta classe main já contém. Bom, vamos aqui fazer um public function index. Esta função não vai receber nenhum argumento, mas vai fazer um echo estou no index. Ok? Vamos aqui guardar. Aliás, se eu agora sair daqui, automaticamente o fecheiro vai ficar guardado. Então, se olharmos para a nossa route, e se eu escrever /teste, ele vai abrir este controlador e executar o index. Vamos aqui regressar. Ok? Vamos colocar aqui teste. E reparem, estou no index. Isto é, o sistema de roteamento recebeu o pedido, foi verificar na lista de routes se existia alguma que fizesse um match com isto que aqui está. Nós temos que ignorar tudo o que está para trás. E ele verificou que de facto existe aqui uma.
Então vamos executar o que está a seguir no segundo parâmetro. E ele aqui, olhando para este segundo parâmetro, ele vê, ok, com este tipo de assinatura é para carregar o controlador main e executar o index. Se eu agora quisesse ter outra route que apostasse aqui, por exemplo, em user, eu poderia utilizar o mesmo controlador e colocar aqui user. Mas o que é que isto significa na prática? Que eu terei que chegar aqui ao meu controlador e adicionar public function user. Vamos colocar aqui echo, estou no user. Ok? Vamos aqui regressar. Se eu agora alterar aqui de teste para user, nós vamos ter a oportunidade de verificar que é essa a alteração que é feita. E esta é uma experiência, um conjunto de experiências muito interessantes que nós deveremos fazer nesta fase inicial para percebermos de que forma é que nós podemos rapidamente começar a chegar a alguns resultados no nosso Laravel.